meus companheiros e companheiras do Coletivo Nacional PT de Todas as Lutas, obrigada por me convidarem. O Thiago fez um contato comigo para falar sobre conjuntura nacional à luz da defesa dos direitos humanos. E para tratar sobre isso com vocês, diante de um coletivo que tem como fundamento a própria defesa da democracia, dos direitos humanos, e, portanto, para isso ter valor da transformação social, é preciso analisar o atual período histórico em que o Brasil é governado por um genocida, por Jair Bolsonaro, a partir justamente dos retrocessos estabelecidos na área de direitos humanos. Primeiro, conceituando o que nós chamamos de direitos humanos, o que nós trabalhamos como direitos humanos, numa perspectiva também da nossa classe, da classe trabalhadora, inclui a dimensão da universalidade, portanto, da igualdade de direitos, inclui o reconhecimento da diversidade, da necessária afirmação de políticas transformadoras da sociedade. E talvez, em nenhum momento histórico como agora, o capitalismo, na sua fase neoliberal, mostre os estertores, o final de qualquer possibilidade de assegurar esse binômio, democracia e direitos humanos. O capitalismo em si é a negação na atual fase de concentração do poder, da riqueza, e do neofascismo é a negação da democracia e dos direitos humanos. E nós, no Brasil, estamos trabalhando todos os dias com esses retrocessos, que significam a morte de pessoas, o abandono, a destruição do Estado e uma série de fatores com os quais eu quero dialogar com vocês do Coletivo Nacional PT de Todas as Lutas para apurarmos este enfrentamento necessário, a coragem necessária que não nos falta a lutarmos contra um governo deste tipo e por um poder verdadeiramente com inclusão e caráter popular no Brasil. Primeiro que nós precisamos reconhecer que a disposição do governo Bolsonaro, e pela qual ele foi eleita, numa conjunção de forças do fascismo, forças da extrema-direita, portanto, forças de uma intelectualidade corrupta nas suas ideias, associada, sobretudo, aos interesses do mercado e do sistema financeiro, do mercado como sistema financeiro, do rentismo, dos grandes, dos opressores, vinculando-se e tentando destruir o Estado laico, portanto, com a utilização da dimensão religiosa como fanatismo político associado à sua linha de atuação política. E ainda destruindo o conjunto das liberdades civis, atacando os movimentos sociais que vêm sendo criminalizados ao longo dos últimos anos de forma vil e covarde. Ou seja, o governo Bolsonaro é, na verdade, uma síntese violenta e intensa da destruição dos direitos do povo, agora contando com o Estado, com o comando do Estado, através do governo a seu favor. O golpe tinha este objetivo, mas eles não conseguiriam se não tivessem adotado o próprio neofascismo. Por isso, aqueles que muitas vezes aparecem como os democratas do Brasil, o pretenso centro do Brasil, que se rendeu à extrema-direita e que aderiu à campanha de Bolsonaro, um Dória Bolsonaro, nos estados a gente viu essa composição no período eleitoral, a mesma composição que atacou o presidente Lula, que tinha sua base também em figuras danosas às instituições e que interviram na política com poderes externos a ela, sem o poder popular, impedindo a participação popular e a liberdade do voto, definindo as eleições como eleições marcadas pelo interesse desse campo da extrema-direita, como um Moro. Todos eles muitas vezes aparecem como aquela direita cheirosa que uma colunista uma vez falou, mas na verdade o que eles são mesmo é linha auxiliar dos fascistas no Brasil. E hoje a causa que nós temos é extremamente representativa, porque o primeiro aspecto da nossa causa é a liberdade democrática. Liberdade porque sem ela, nós que já vemos agora, na atual conjuntura, a utilização das polícias militares nos estados para matar, para utilizar os autos de resistência de forma ainda mais perversa do que sempre utilizou. As torturas, esse ambiente da política militarizada, do militarismo federal e do controle social a partir das polícias militares, que se mistura com o racismo na sociedade,
com o ódio de classe, que fomenta as atitudes violentas, tudo isso está presente no nosso cotidiano de forma ainda mais grave no atual momento, porque é orientado a partir de um centro político que fomenta essa existência. Não há comandos reais nas ações policiais dos estados a partir da lei, da Constituição. Há um comando ideológico, claro. Então nós estamos no plano da luta ideológica. A luta de classes é hoje uma luta que ela tem um plano econômico e político, mas ela é sobretudo uma luta ideológica no atual período. E sustentar um projeto que consiga enfrentar as ideias que a extrema-direita disseminou, que vem desde o bandido bom é bandido morto, mas o bandido é sempre o pobre, o bandido é sempre o negro, o bandido é sempre aquele filho da classe trabalhadora. Esse ataque aos direitos humanos esteve na gênese da forma com que essa força política se constituiu para roubar textualmente, literalmente essa palavra, as eleições no Brasil, que não foram eleições livres e limpas, e por isso nós sabemos muito bem que a democracia ela foi violada em 2016 e ela continuou, é um golpe continuado que nós vivemos, que perpassa o impeachment fraudulento da Dilma, a prisão do Lula, o ataque e a eleição falsa, falsificada, a farsa eleitoral que levou Bolsonaro à posse, e posteriormente a isso continua, ou perpassa antes com o Temer, com a emenda constitucional 95, e depois com a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, com ataque às universidades, aos institutos federais, com ataque ao povo, com recrudescimento das ações policiais, violentas, de segmentos fascistas, com os milicianos no poder. Então, militares com o militarismo e milicianos de outro lado. E esse armamento da população, que eles chamam, não é da população, não, é das milícias mesmo, colocadas contra o povo, contra o PT, contra o PCdoB, contra o PSOL, contra a esquerda, contra os movimentos populares, o MST, o MAB, contra os que lutam, as mulheres, os negros e negras, as torcidas quando se organizam para terem posição política no Brasil. E é sobre isso que eu queria dizer agora. A conjuntura ela é muito difícil e muito delicada, porque ela não pode ser trabalhada em uma só frente. Ao mesmo tempo que nós precisamos ter uma frente de esquerda programática, porque os de cima sempre tentam fazer um acordo que coloque de fora todos os que estão embaixo em termos de renda e classe social, aqueles que são oprimidos, ao mesmo tempo que nós temos que ter esta frente que é classista e é da luta do povo, com o nosso programa, como tem dito muito bem o companheiro Lula. Do outro lado, nós temos que ter um diálogo básico, sobre uma questão básica, liberdades democráticas. E o que as instituições, enfim, com a responsabilidade que tem, seja a Câmara, seja o Senado, seja o Judiciário, onde tiver alguém com responsabilidade ainda, que haja contra o fascismo, com os dispositivos que essas instituições têm. Nós não podemos confundir as duas frentes, porque uma é o enfrentamento ao fascismo e que nem toda ela vai entrar conosco no Fora Bolsonaro. A grande parte não vai entrar. Mas é importante, por exemplo, que o Supremo haja contra as fake news. É importante que exista uma CPI contra as fake news. Mas, ao mesmo tempo que isso tem que encontrar esse veio, e há uma ação do PT que é fundamental neste campo, nós não podemos perder a mão da luta popular e da luta de rua. E essa luta popular passa por alguns eixos nesse momento. Passa pelo dispositivo ético da solidariedade política, das nossas causas, daquilo que nós representamos, enfim, do nosso povo, um povo que é solidário entre si, que se apoia, que enfrenta a lógica da perversidade do mercado, do egoísmo do mercado, sendo solidário entre si. Isso existe. São as periferias, as vilas, as comunidades, as favelas, são as mulheres, são negros e negras. É o despertar dessa consciência, que não é o George Floyd só, ou o Miguel, ou João Pedro, mas é a negritude que se apropria e lidera a si própria. São as pessoas com deficiência, são realmente as mulheres, a luta dos direitos da criança e do adolescente. É preciso que cada causa recupere o sentido da sua existência para unir-se a outra. Não mais de forma fragmentada, mas para unir-se a outra. Porque nós não estamos somente no campo das políticas públicas. Quando a afirmação setorial, setorizada, ela é importantíssima quando a gente está num ascenso para a luta por políticas públicas.
no retrocesso que nós estamos e contra esses retrocessos, nós precisamos ter consciência da luta específica, mas unificar todas nas causas maiores. E isso é a primeira questão que eu queria. E a segunda que eu quero compartilhar com vocês é que o nosso partido continua tendo um papel muito importante para o Brasil. Nós precisamos fortalecê-lo, nós precisamos da formação política, ideológica, nós precisamos ir para a luta mesmo na formação, nós precisamos colocar socialismo na cabeça das pessoas. E o que significa isto? Criativamente, criadoramente, relações socialistas, relações antimachistas, antirracistas, anticapitalistas, um partido que não se mova pela grana, um partido que se move pela luta, pela causa. Eu acho que nós temos que ser isto, nós temos que ser um espelho do que nós queremos para essa sociedade que está aí. E eu deixo essa mensagem para vocês, a título de participação no debate sobre conjuntura, com muita vontade que a gente tenha gana, garra, força para militar juntos pela transformação social, pela revolução, que certa vez eu li na figura de um brasileiro, Diógenes Arruda, é uma festa de pão e rosas. Ele disse, eu fico pensando, eu não sei se é uma festa de pão e rosas, mas é uma festa que ao final dela nós queremos que todos e todas tenham sido alimentados do mesmo fôlego, da mesma vida, da mesma força vital, que é buscar o que é justo. É isso que eu acredito como revolução. E tem muitas formas de fazer isso, mas eu acredito que ela possa ser movida, e ela precisa ser movida sempre por uma consciência libertária, democrática, socialista. Então, obrigada, Thiago, pelo convite, um abraço ao coletivo PT de todas as lutas. Eu também sou de todas as lutas e fico muito feliz de ser convidada e participar com vocês aqui. Estou sempre à disposição, meus camaradas e companheiros. Um abraço. E companheiras também, isso aí. Beijo.